Muito boa noite a todos, amados irmãos. Mais uma vez, nós temos a oportunidade de dar sequência aos nossos estudos na Palavra do Senhor. Nós temos meditado nas quartas-feiras no Evangelho de Mateus, temos utilizado alguns livros para dar a sequência lógica e nos ajudar na meditação. Temos utilizado principalmente o livro de J.C. Ryle, e hoje abordaremos mais um texto, o texto que se encontra no capítulo 10 de Mateus, verso 24 a 33. E assim diz a palavra do Senhor: O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, rogamos ao Senhor que nos conceda uma mente sábia, coração quebrantado, ilumina as nossas mentes, ilumina o nosso coração, para que, uma vez entendendo, compreendendo, amemos a Sua palavra e a pratiquemos, Senhor, com amor e em fidelidade, buscando cada vez mais a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome dele, por meio dele e para ele, seja toda a honra, toda a glória. Amém. Fazer a obra de Deus nesse mundo é uma tarefa muito difícil. É preciso muita coragem, fé, paciência, perseverança, dentre tantas outras qualidades. Satanás ele lutará de forma veemente, de forma feroz para manter o seu reino. A natureza humana, desesperadamente corrupta, ela pratica o mal de forma fácil, mas o bem de forma alguma o quer. Na verdade, todos pecaram, todos carecem do favor, todos carecem da glória de Deus. Não há justo sequer um. O Senhor sabia disso muito bem quando enviou seus discípulos para pregar o Evangelho ali pela primeira vez. Mesmo que eles não soubessem o que lhes esperava, o Senhor o sabia. Jesus sabia o que havia de acontecer e o que eles estariam passando. E ele teve o cuidado de lhes dar algumas palavras de incentivo, de encorajamento, para animá-los quando se sentissem fracos, frágeis, abatidos. E assim, o Senhor disse que os que trabalham na obra de Deus não devem esperar ser melhor sucedidos. Ele fala: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Então, ninguém que trabalha para Deus na obra do Senhor não deve esperar ser melhor sucedido do que o próprio Senhor. O Senhor foi caluniado, rejeitado por aqueles que ele veio favorecer. O Senhor veio para os seus, mas eles o rejeitaram. Eles, na verdade, o perseguiram, o caluniaram. Não havia erros no seu ensino. O Senhor pregou perfeitamente a vontade do Pai. Ele falava segundo o ensino perfeito, explicava, expressava de forma maravilhosa a instrução. Ele transmitia sem nenhuma falha. A sua meditação era maravilhosa. A sua meditação era extremamente didática. Mesmo assim, ele foi odiado, chamado de Beelzebul.
de demônio, poucos creram nele e se importaram com ele, com o que ele dizia. Se nós se não nos importamos com o mundo, certamente o mundo não vai se importar conosco, vamos fazer pouca diferença para o mundo. Mas se buscarmos o bem-estar espiritual dos homens, se nós buscarmos pregar a palavra da salvação para esses homens, para o mundo, certamente eles vão nos odiar, como odiaram o nosso Senhor, como fizeram contra o nosso grande Senhor, contra o nosso grande Mestre. Também, os que procuram fazer o bem devem esperar com paciência pelo dia do juízo. Não há encoberto, não há nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Precisamos nos contentar, descansar, em sermos mal compreendidos. Nós devemos ficar tranquilos, de certa forma. Nós não seremos compreendidos por todos. Nós não seremos, na verdade, queridos. Nós seremos difamados, desprezados, caluniados, maltratados por esse mundo. Todos que quiserem viver de forma piedosa certamente serão perseguidos. Não devemos deixar de trabalhar, somente porque nossos motivos são mal interpretados e nosso caráter, nosso ser cristãos, eh, tem sido violentamente atacados. Por sermos cristãos, sermos então deixados de lado e sermos realmente atacados por diversas formas. Devemos nos lembrar continuamente de todas essas injustiças e certamente elas serão devidamente corrigidas no último dia. Continuemos trabalhando constantemente, tranquilamente, sabendo que o Senhor é o nosso juiz, que o Senhor há de julgar aqueles maus, aqueles que intentaram, na verdade, não contra nós, mas contra aquele que nos enviou a proclamar as suas verdades, contra aqueles que desprezaram e perseguiram os seus servos. Também, os que procuram fazer o bem devem temer mais a Deus do que os homens. Os homens podem nos ferir o corpo, mas isso é o máximo que podem fazer. Não podem ir mais além do que isso, não podem ir mais longe. Mas Deus, diz a palavra, pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Se andamos pelo caminho do nosso dever religioso, se nós estamos fiéis à vontade do Senhor, sobre o serviço que devemos praticar para com o nosso Senhor, podemos ser ameaçados contra a perda da nossa reputação, propriedades e tudo que torna a vida agradável. Podem ser tirados, então ameaçados de nos ser tomados. Como temos visto até aos domingos, a sequência ali nas 7 cartas às igrejas de Apocalipse, nós temos visto aquela igreja ameaçada, como foi ameaçada aquelas igrejas e perseguidas, a maior parte delas, e ali muitos cristãos perderam suas propriedades, sua segurança e até suas vidas. Mas se andamos corretamente, não devemos temer tais ameaças. Assim como Daniel e seus 3 amigos, devemos nos submeter a qualquer coisa necessária para não desagradar a Deus e ferir a consciência. O bondoso coronel Gardner foi um soldado escocês que lutou no exército britânico e se juntou ao exército aos seus 14 anos. Ele era uma pessoa ah, realmente um bravo soldado ali, que galgou ali as patentes até se tornar-se então ali coronel. E ele dizia que antes da sua conversão era um homem terrível, que lutava contra o seu caráter realmente maléfico ali e falava que talvez só um tiro na cabeça pudesse ser a cura para todo aquele mal. Mas depois de convertido, ele fala que foi dominado e realmente todo o seu ser foi ali tratado pela graça de Deus. E ele dizia: temo a Deus, portanto, não preciso temer a mais ninguém.
Ele honrava, amava, buscava agradar a Deus. Então, uma vez que ele buscava agradar a Deus, honrava o Senhor, amava o Senhor, buscava viver uma vida agradável a Deus, ele não precisava ter medo de ninguém, de forma alguma. Os que procuram fazer o bem devem trazer à mente o cuidado providencial que Deus tem para com seus filhos. Deus cuida de nós. Deus tem todo cuidado com as nossas vidas, nos ampara, nos sustenta em cada detalhe. Coisa alguma pode acontecer nesse mundo sem a permissão de Deus. Quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Imagina a gente pegar e contar, vamos contar cada fiozinho de cabelo de nossas cabeças, o tanto que seria complicado, né? Difícil. Mas o Senhor fala: eu sei cada um dos fios de cabelo da sua cabeça. Eu conto, eu sei. O caminho do dever pode às vezes nos conduzir a grandes perigos, a que nos consola, mas que nós nos consolemos, que nós fiquemos tranquilos de que o Senhor, a bondosa mão do Senhor nos cerca. Ele nos conduz em todas as situações, nos fortalece, nos supre em nossas necessidades. Assim como ele fala que conhece a quantidade dos nossos cabelos, que nenhum passarinho cai se não for pela sua vontade, pela sua permissão, que nada, principalmente nós, feitos, fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, nós de forma alguma somos desprezados, mas o Senhor nos ama e cuida de cada um de nós, que fomos salvos e que fomos separados para Ele. Nós devemos nos firmar sempre no Senhor, não temendo. Nenhuma enfermidade poderá nos atingir, ninguém poderá nos ferir, a menos que Ele, que o Senhor permita. A menos que o Senhor permita. Os que procuram fazer o bem devem relembrar continuamente o dia em que se encontrarão com o Senhor para receberem a parte que lhes cabe. Se desejamos que Cristo nos reconheça e confesse diante do trono do Pai, precisamos confessá-lo também diante dos homens. Precisamos confessar o seu nome e de forma sem constrangimento. Nós não devemos temer, nós não devemos nos sentir envergonhados de proclamar, de falar, de anunciar o amor, a salvação em Cristo Jesus. Anunciar o seu reino, a sua verdade, a sua vida, que é maravilhosa, que é cheia de graça. Fazer isso poderá nos custar muita coisa. Pode trazer-nos o risco, a zombaria, a perseguição, como já foi falado. Porém, mesmo que zombem de nós, nós devemos nos lembrar que temos um galardão no céu. Assim como Moisés o disse: olha, eu desprezei todas as honrarias, todos os prazeres passageiros do Egito, porque almejava algo melhor, pensava e desejava algo melhor, que era o galardão celestial. O Senhor há de nos abençoar. Nós teremos a maior bênção de todas, a sua companhia. Mas Ele, não porque nós mereçamos, mas porque Ele o quer. Ele promete nos favorecer, promete nos abençoar de forma que nós não imaginamos, nós não temos como calcular. Ainda que passemos por todas essas coisas, não são nada perto das bênçãos que nos aguardam. Não nos esqueçamos do grande e terrível dia da prestação de contas. E não tenhamos receio de mostrar aos homens que amamos a Cristo e que desejamos que Ele também os ame. Nós devemos proclamar e anunciar sim a esses, para que, assim como nós, um dia ouviremos do nosso Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Pai, também essas pessoas que agora têm desprezado o Senhor, que eles também se arrependam, se convertam de seus maus caminhos, que tomem ao Senhor como único Salvador fiel das suas vidas, como Senhor e Rei do seu viver. E então tenham essa possibilidade de estarem junto conosco um dia na eternidade. Que esses encorajamentos, essas palavras de ânimo fiquem em nossos corações como tesouros queridos, guardados, todos,
e assim nos alegrando, nos animando, nos fortalecendo, qualquer que seja o nosso serviço. O Senhor conhece as dificuldades de cada um dos seus servos e disse que essas palavras haveriam então de nos consolar. Que nós estejamos meditando nelas todas as vezes que nos sentimos fragilizados e que no Senhor a força seja restaurada e continuemos com as mãos no arado, fixos sempre com os olhos no autor e consumador da nossa fé. Um grande abraço. Deus abençoe.